Oi, gente! Essa é a parte 3 da minha história. Vão acompanhar a gente aqui no canal, acompanhe, porque tá muito legal. Tá sendo muito bom reviver toda essa trajetória minha e contar um pouquinho pra vocês, tá certo? Então, por favor, gente, dá o like, comenta, fala comigo, vamos se conhecer, fala o que vocês acharam, o que foi que vocês entenderam, né? O que é que vocês estão achando aí dessa série de vídeos onde eu tô contando um pouco mais detalhadamente, né? Especialmente para vocês, um pouco da minha história, tá certo? Vamos lá, continuando. Eu tava falando para vocês, né, de tudo que eu vi, né, como foi a experiência, né, de repente me ver sozinha, criar um filho, né, separada, sem trabalhar e tudo como aconteceu, tá bom? Vão lá conferir e, por favor, confiram um vídeo atrás do outro em sequência, tá? Para vocês entenderem melhor, tá certo? Vamos lá. Eu passei o tempo trabalhando, em torno de 7 meses, certo? E aí, nesses 7 meses, em agosto do mesmo ano, 2018, eu tive a descoberta de que meu filho, nosso filho, é autista, né? Então chegou para mim o diagnóstico de autismo. Isso no mesmo ano, a separação, todo o processo, teve que começar a trabalhar. E de repente eu descubro que o meu filho ele tem autismo. E aí foi quando começou, né? A minha vida mudou novamente. Dentro desse mesmo ano, muitas coisas aconteceram. E aí foi quando eu percebi que algo precisava mudar. Por quê? Porque meu filho já estava, naquele momento, com a ausência do pai. Porque quando o meu ex-marido saiu de casa, gente, ele realmente sumiu, né? Então a gente não tinha contato. Aconteceu várias coisas, o Nicolas sentiu, né? Porque eu acho que ele era realmente espiritual, ele estava se sentindo numa gaiola. E sabe quando o passarinho tá preso assim na mão e de repente você solta ele sai voando, apressado, querendo ir realmente voar? Pronto, foi ele. Ele estava se sentindo assim, era assim que ele se sentia, né? E naquele momento, os nossos momentos e a família não teve tanta importância, né? E aquilo, né, tudo aquilo, toda aquela situação, acho que eu não preciso nem dizer para vocês o quanto que foi sofrido para mim, né? Porque é muito difícil a gente sonhar desde criança com alguma coisa. E quando a gente cresce, a gente constitui algo que a gente sonhou, a gente consegue ter aquilo palpável nas nossas vidas. E de repente, você vê amigos que casaram, você vê pessoas que se casaram e continuaram com seus casamentos, de repente você vê porque assim, não foi uma. Olha, nem se tivesse sido, eu teria sofrido também, mas assim, se tivesse sido uma separação, a gente conversou, tal, viu que aconteceu alguma coisa, separou. Tô dizendo que é certo fazer isso, não, tá? Eu tô dizendo a você que seria um contexto diferente, apesar de ser uma separação de toda forma. Mas no meu caso, quando eu parava para falar para as pessoas que eu fui traída, que meu marido deixou o lar, ele abandonou a casa para ficar com outra pessoa, minha gente. É um negócio muito, muito louco, assim. É realmente uma dor que não tem explicação. Não tem. É uma dor forte, é uma dor do luto. Pronto, eu comparo muito com a dor de quem perdeu alguém. Porque eu sempre digo que eu perdi, né? Eu perdi aquela pessoa que eu conheci um dia. Eu sempre digo assim que eu perdi um amor, eu perdi uma família completa. E ele foi embora, mas eu sempre tive ele como se ele não tivesse ido embora de casa, mas como se realmente ele tivesse morrido. Porque ele já não era mais a pessoa que eu conheci, que eu realmente amei, que eu realmente admirava. Não era. Entendeu? Não era mais. Ele realmente ali já era um outro alguém que eu desconhecia. Eu sempre digo, até hoje eu digo isso. Sabe? Mas, enfim. E aí, eu disse assim, meu Deus, eu já sempre quis estar de frente do meu filho. E agora? Que já tem uma ausência da outra parte. Como que eu fico ausente dele? Como que eu faço isso? E nisso eu já estava bem na empresa, eu já tinha pego o ritmo, já tinha até mudado de setor, né? Tava realmente gostando e graças a Deus o pessoal da empresa, os funcionários, tudinho, que eu trabalhava junto, também estava gostando do meu trabalho. Só que começou uma caminhada, né? Uma caminhada, uma luta
a buscar pelos direitos do meu filho. E para isso eu precisava de tempo, porque eu precisava sair, eu precisava ir para buscar consultas médicas, eu precisava tirar documentos, eu precisava ir atrás de laudos e tudo mais. E foi quando eu comecei, infelizmente, a ver que assim não dava para ficar. E aí eu decidi, né? E isso, eu tô falando isso, minha gente. Eu sei que muitas pessoas podem julgar, mas assim, a gente não pode julgar o que a gente não conhece, a gente não pode querer, porque cada história é uma. Cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem uma história, tá bom? Então, por favor, tem coisas que a gente tem que ficar pra gente, certo? E aí eu decidi que eu iria parar de trabalhar porque eu iria fazer com que o meu filho tivesse toda a dignidade que ele merece, que é direito dele. E aí eu lembro que foi um dia muito difícil, porque eu fui, né, na empresa, eu falei para as pessoas que eu trabalhava, eu lembro, foi tão lindo que eu lembro que teve alguns funcionários que se emocionaram. Porque eu falei assim, eu disse, eu estou fazendo o que eu acredito que toda mãe faria. Eu estou deixando a minha vida como pessoa para dar ao meu filho uma vida, sabe? Por quê? Porque eu acho que a partir do momento que a gente tem filho, é um compromisso, é uma missão. E assim, depende da gente. E a gente tem esse compromisso de dar o melhor para os nossos filhos. A gente tem esse compromisso, sabe? E lógico, minha gente, claro que não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque ali é onde eu tirava o meu sustento, né? Ali é onde eu tirava o dinheiro que eu precisava. Só que nesse tempo que eu passei trabalhando, eu tinha juntado um dinheiro. Graças a Deus, eu sempre fui muito regrada nas minhas finanças. Graças a Deus, até hoje eu sou. E eu já tinha juntado um dinheiro e eu sabia que eu não estava só, porque graças a Deus eu sempre tive o apoio e a ajuda da minha família. Claro, não estou dizendo que isso é uma situação confortável. Confortável é a gente ter o nosso. Só que às vezes a gente tem que fazer certos sacrifícios para que as coisas lá na frente venham a dar certo. E eu tinha fé, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então eu dizia assim, Senhor, eu sei que o Senhor vê o meu coração e eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nada para nós. E eu sei que algo o Senhor tem preparado e que alguma coisa vai acontecer porque o Senhor é o Deus provedor. E eu sabia, eu tinha essa consciência. Então eu falei, eu me retirei da empresa. Óbvio, aconteceu várias coisas, né, minha gente? Existem vários detalhes por dentro disso tudo. Mas é só para vocês entenderem um pouquinho. E aí eu saí da empresa e continuei a lutar pelas coisas do meu filho. Então, nesse meio tempo, eu consegui tirar questão de passagem, né, de transporte público, porque tudo são direitos de autistas. Depois eu vou chegar para vocês aqui com um videozinho também sobre como foi que eu fiz, como foi os procedimentos todos. É só para não sair do foco, que é o contexto geral da minha vida. Mas depois eu vou chegar aqui para falar quem é mamãe de autista, quem é mamãe de criança especial, quem conhece, quem tem algum familiar. Acredito que o vídeo que eu vou fazer vai ajudar bastante, tá certo? E aí, graças a Deus, eu consegui com que todos os direitos, em um ano eu consegui todos os direitos do meu filho. Todos. E realmente é assim um milagre, porque existem pessoas que demoram 3, 4, 5 anos para poder conseguir tudo o que eu consegui para a honra e glória do Senhor. E eu consegui todos os laudos, todas as terapias, todos os direitos. Nicolas hoje é uma criança toda completa, toda respaldada. Né? Essa é a verdade. Então, com certeza, eu digo a vocês, valeu a pena? Valeu. Tudo que eu fiz até aqui valeu a pena. Tanto é que eu tô aqui para contar essa história para vocês. E aí, no meio disso tudo, eu coloquei, dei entrada no divórcio, né, consensual, tá, gente? Foi totalmente consensual. Foi um mediador, então, assim, ele foi. Eu tinha saído do trabalho, eu tava até com falha de trabalho, ele assinou, eu assinei. Foi um pouco complicado, porque ali a pessoa tava totalmente diferente. Então, aquela coisa, né, quando se separa, aí não quer dar as coisas que deveria. Mas, assim, tranquilo, foi sofrido para mim, sim. Eu tive que voltar para a empresa para continuar a trabalhar, totalmente destruída por dentro. Eu tinha acabado de sair, de assinar o meu divórcio. Uma coisa que eu nunca imaginei que ia passar na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Né? Porque ainda existia, minha gente, apesar de tudo, eu digo a vocês, tem uma coisa que Deus me ajudou a fazer, foi a perdoá-lo a cada dia, sério, não é fácil, não é, mas foi uma coisa que me trouxe alívio, que até hoje me traz alívio.
é perdoar o pai do meu filho todos os dias. Todos os dias. E depois eu venho aqui falar pra vocês também o que é que a gente sente, como é que eu fiz pra conseguir esse perdão, tá? E aí eu lembro que teve uma vez que eu mandei uma mensagem pra ele por WhatsApp. Eu até já tinha dito isso olhando nos olhos dele, mas eu mandei pra ele no WhatsApp assim, eu te perdoo, né? Porque eu acho que a gente tem que perdoar. Independente de qualquer coisa, a gente tem que perdoar. Não é fácil perdoar, não é, mas é muito necessário. E é possível também, tá? Então, aconteceu tudo isso, eu fiquei em casa e tudo mais. E aí, é, aconteceu uma coisa. Eu orava, tá, gente? Eu orava, sim, pela restauração do meu casamento. Eu orava, eu jejuava, eu fazia propósito. E o meu foco era restaurar o meu casamento, porque eu queria o meu casamento de volta. Não daquela forma, óbvio. Mas eu queria a restauração, o renovo. Eu almejava isso, sim. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui pra igreja. Isso é só pra quem crê. Eu gosto muito de dizer isso, tá? Isso é só pra quem acredita. Quem não acredita não vai fazer isso aqui que eu tô falando, é baboseira. Agora, quem acredita, quem tem fé, meu Deus do céu, vai entender muito bem o que eu tô falando. Eu sou cristã, acho que vocês já perceberam, e eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu acredito no que a Bíblia diz, eu acredito em milagre, eu acredito no sobrenatural, eu acredito, tá? E é por isso que é porque eu acredito que essas coisas todas aconteceram, tá bom? E aí eu fui na igreja e tem um pastor, que é um pastor que foi o meu próprio ex-marido que me apresentou. Que já, esse próprio pastor já tinha falado, e foi no dia que esse pastor pregou que o meu ex-marido se converteu. É só que aquela coisa, né? Não basta só se converter. A gente se converte e a gente tem que se converter todos os dias. Porque a gente sempre tem algo que precisa melhorar. A gente não pode simplesmente achar que se converteu, pronto, vai ter uma vida santa. Não é assim. Santidade a gente busca todos os dias, tá? E aí, é, esse pastor é um pastor profeta, não é um pastor aqui da minha cidade, ele vem todo ano pra cá. E nesse dia eu fui pra um culto, levei a foto da minha família, levei a certidão de divórcio e tudo mais. E Deus falou com esse pastor e me revelou, né, o que tinha acontecido com a minha família. Que tinham feito, ele não disse quem, outras pessoas, ele até diz o nome da pessoa, mas no meu caso não foi dito o nome. E às vezes até hoje eu sei porquê, mas isso aqui não vem um caso, que isso aí é bem pessoal, mais pessoal. Que isso aqui eu tô falando o que eu sei que dá pra eu falar, tá, gente? Eu acho que todo mundo sabe disso, né? E aí o pastor revelou que tinham feito uma obra de macumba para o meu esposo, né? Onde tinham pego um boneco e virado a cabeça desse boneco para que ele virasse a cabeça. Mas que ele ia sim voltar para casa e ser melhor do que um dia ele foi. Isso foi uma promessa em novembro de 2018 que Deus me fez e que eu me agarrei nessa promessa sim. Isso não quer dizer que o caminho foi super tranquilo, que Deus prometeu e que ele voltou no outro dia. Olha, minha gente, o inimigo, ele age de uma forma tão suja que se a gente não tiver a pegada dele, a gente cai tão bonito, a gente cai mesmo. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu achava que essa promessa se cumpria assim, ia ser no outro dia. E aí, juntou o agradável que eu estava querendo e o que ele estava querendo. Né? Quem se conhece, quem passa por esse processo de deserto, de restauração de casamento, sabe que muitas vezes o marido vai procurar a mulher para outra coisa, se é que vocês estão me entendendo. E foi isso que aconteceu. Só que quando ele me procurou, eu achava que era a promessa que estava sendo cumprida, minha gente. E aí, aconteceu que não era para acontecer. Eu me segurei muito porque eu queria fazer a coisa certa, mas ali nem eu estava transformada. Só que a gente acha que tá, mas eu não estava, óbvio. Senão não teria acontecido o que aconteceu. E aí, depois de tudo, ele queria voltar pra casa que ele morava. E aí foi onde eu indaguei, mas você não vai. Veja, minha gente, vê como a gente. Sem Deus, a gente não é nada, minha gente. E quanto mais a gente acha que tá com Deus, mais a gente precisa mais de Deus. E aí ele disse que não, e eu insistindo. Quer dizer, eu insisti numa coisa que era pra acontecer naturalmente. E aí, palmas, só que não. Ele voltou pra casa. E eu achava que o meu milagre estava acontecendo. Só que não, minha gente. Só que não, porque não era o momento. Foi muito pior do que a primeira vez.
Nos primeiros dias foi bom, sim. Tivemos alguns momentos, né? Momentos poucos, mas tivemos momentos bons. E depois só piorou. Só piorou. Voltou pior, e não foi isso que Deus tinha prometido, então. Voltou pior do que era. E aí, depois de sofrer, porque olha, se você sofre uma vez, você não quer sofrer a mesma coisa de novo. Você não quer. E aconteceu tudo pior, literalmente. E aí, eu decidi que eu não queria mais. Sim, eu pedi para que ele fosse embora. E aí, isso foi em agosto de 2019. E ele foi embora. E eu me levantei totalmente diferente, foi totalmente diferente da primeira vez. Ali eu já não queria mais, porque foi isso que o inimigo queria. Vocês conseguem entender? O inimigo queria que eu não acreditasse naquela promessa, como se quisesse colocar aquela promessa por terra. Porque ele voltou na hora errada. Na verdade, ele não voltou, eu achei que ele estava voltando na hora errada. Eu não estava preparada, eu estava totalmente querendo a pessoa não estava, não tinha noção do que estava acontecendo. Eu só queria aquilo ali e o meu foco estava totalmente errado. E foi pior, porque eu pedi para ele ir embora, eu sofri muito mais, né? Porque ali não tinha nenhum tipo de transformação, nem da parte dele, nem da minha, né? Eu estava totalmente doente, né? Precisando de cura. Isso, eu fui para retiros espirituais, né, que tem na minha igreja, tudo mais e tal. Vi muita coisa, porque nesse processo, minha gente, tem muita pessoa que lhe paquera, que quer namorar com você. Olha, é um negócio que eu digo a vocês, vigie, 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 vigie. E aí, e ali eu tava certa do que eu queria. E aí foi quando começou, por incrível que pareça, foi quando começou uma verdadeira transformação na minha vida. Foi quando eu comecei a perceber que eu precisava que tudo aquilo mudasse, porque não era aquilo que Deus queria. Não era. E aí, eu já estava divorciada e tudo mais. A gente nunca foi, graças a Deus, nunca foi estar batendo boca, de estar discutindo. Já teve, sim, alguns desencontros de opiniões, óbvio, minha gente, porque uma das coisas que me faz sofrer até hoje é porque eu gostaria de que ele fosse um pouco mais presente na vida do nosso filho. Mas isso, eu não tô falando isso para julgá-lo de forma alguma. Porque a gente só dá o que a gente tem e às vezes a outra pessoa não tem aquilo para dar agora. Só que isso não quer dizer que a gente não sofra, né? A gente sofre sim, a gente sofre porque a gente queria que fosse diferente, a gente queria que nosso filho tivesse uma história diferente, né? O Nicolas, ele saiu de casa, o Nicolas tinha 1 ano e 8 meses, o Nicolas segunda-feira tá fazendo 5 anos já, né? Só que as promessas de Deus não tem tempo de validade, para deixar isso bem claro, tá bom? Não tem tempo de validade. E essa é a terceira, né? Terceira parte, e eu vou parar aqui também e vou fazer a quarta parte para vocês, tá bom? Acompanhem a história, digam a opinião de vocês, né? Eu espero que com toda essa minha história vocês possam sim estar aprendendo com a minha história, tá bom? Deixa o joinha pra cima, comenta, curte, me segue lá no Instagram pra gente ter ainda mais relacionamento, pra gente se conhecer ainda mais, tá certo? Beijo, fiquem na paz, tchau!